TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quarta-feira, 12 de agosto, e você vai ver a seguir. CPTrans volta a publicar relatório mensal de operação do transporte público após cerca de 6 meses de atraso. Agosto Lilás terá programação especial de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher em Petrópolis. Amamenta Petrópolis é ampliado para 32 centros de educação infantil. Polícia Militar recupera 2 veículos e conduz homem por receptação em Petrópolis. Polícia registrou 783 mil atendimentos especializados à mulher em 2025 em todo o país. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, voltou a publicar o relatório mensal de operação do transporte público. O fato chama atenção por conta das falhas recentes envolvendo a empresa Turp Transporte. No dia 3 de agosto, a TV Correio da Manhã acessou o site da CPTrans e, na ocasião, constatou que o último relatório mensal de operação do transporte público de Petrópolis havia sido publicado no mês de fevereiro deste ano. Após 6 meses, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, voltou a apresentar o documento que mostra dados relacionados ao serviço. A não publicação do RMO chama ainda mais atenção por conta dos episódios recentes envolvendo a Turp Transporte, como o coletivo que pegou fogo no dia 1º de agosto. Nós não podemos normalizar um fato como esse, que colocou em risco de vida mais de 40 pessoas. A nossa comissão vai continuar fiscalizando e cobrando todas as providências e as respostas sobre esse incêndio que poderia ter sido uma verdadeira tragédia. A Turp apresentou os piores índices do relatório do mês de junho. A empresa programou cerca de 37 mil viagens, mas realizou aproximadamente 32 mil. Ou seja, realizou quase 87% das viagens. Segundo o RMO, das quase 5 mil viagens não feitas, 747 foram por falhas mecânicas e pouco mais de 4 mil foram por outros motivos. De acordo com o documento de junho, a empresa também registrou 244 veículos com falha mecânica em operação. A frota percorreu cerca de 792 mil quilômetros no período, com registro de uma falha mecânica a cada 3.200 quilômetros. Devido aos problemas recentes, a TV Correio da Manhã foi às ruas e conversou mais uma vez com os usuários do transporte público em Petrópolis. Péssimo. A gente passa horas esperando o ônibus e a qualidade dos ônibus são terríveis. Eu acho péssimo, eu já trabalho aqui fora já há 26 anos e é isso aí, essa bagunça. Muito ruim, todo dia eu tô aqui pegando esse ônibus aí, eu vejo isso aí, todo dia. Não é culpa de motorista não, é que a situação é feia mesmo. Apesar disso, a aposentada Isis Santos nunca passou por problemas com a Turp, inclusive gosta do serviço, mas entende que pode afetar a rotina dos trabalhadores, principalmente por conta do preço da passagem. Acho muito caro para pouco dinheiro. Salário pequeno, salário mínimo, quase todo mundo ganha um salário mínimo. Vai pagar todo dia R$6, porque não tem o troco de uns 10 centavos, também não dá para nada. A dentista Bárbara Vitória relatou que o ônibus que ela costuma utilizar já quebrou várias vezes. A gente já vai mal-humorado pro trabalho, né? A gente não tem paz nem para ir trabalhar, que deveria ser o mínimo, né? Conseguir ter um transporte de qualidade.
Ainda sobre o RMO, em junho, a Cidade Real apresentou o índice de realização de quase 99%. Já a Cidade das Hortênsias realizou pouco mais de 98% das viagens programadas. Considerando as 3 operadoras, o relatório registrou cerca de 106 mil viagens programadas e aproximadamente 100 mil realizadas em junho. Em nota, a CPTrans informou que os relatórios já estão disponíveis no site da Prefeitura, mas não explicou o motivo do atraso. E o Agosto Lilás, campanha de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher, tem uma programação especial em Petrópolis. As atividades acontecem ao longo de todo o mês e incluem palestras, ações de empregabilidade, atividades físicas e também debates. Esse ano, a campanha também marca os 20 anos da Lei Maria da Penha. A programação começa nesta terça-feira, com a abertura oficial no Palácio de Cristal. O evento marca o início das atividades do Agosto Lilás em Petrópolis, com ações voltadas à informação, à prevenção e ao enfrentamento da violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006 e nesse ano completa 20 anos. A legislação representou um avanço na proteção às mulheres e criou mecanismos para prevenir e combater a violência doméstica e familiar. Durante todo o mês de agosto, as atividades vão ocupar diferentes espaços de Petrópolis. A ideia é ampliar o acesso à informação, ao acolhimento e a serviços que possam contribuir para a autonomia das mulheres. Ações de empregabilidade, defesa pessoal, atividades físicas e debates sobre a violência de gênero estão entre as iniciativas previstas. A gente tem investido, através da Secretaria da Mulher, muito em capacitação para essas mulheres, através do atendimento no CRAM, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social à Mulher Vítima de Violência, né, para poder estar fazendo esse atendimento e também levando elas para estar fazendo curso, currículo, para estar colocando no mercado de trabalho. As atividades dessa semana começaram no dia 10 de agosto, com uma ação para o cadastramento de currículos na Casa do Trabalhador, na rodoviária do centro. Ao longo dos próximos dias, também estão previstas aulas de ginástica e zumba, além de uma atividade de defesa pessoal no Parque Cremeri. A gente aconselha a também estar seguindo o Instagram da Secretaria da Mulher, né, SEC Mulher Petrópolis, que lá tem bastante orientações às mulheres. Procurar o CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, e a própria secretaria, que agora está ali na Avenida Queller 260, que a gente pode estar orientando essas mulheres. O encerramento da programação será na Praça Dom Pedro, com uma blitz educativa que vai reunir as secretarias municipais de Direitos e Políticas para as Mulheres, Saúde e Meio Ambiente, além da CPTrans e do projeto Mãos da Terra. Durante todo o mês, a campanha também reforça a divulgação dos canais de denúncia e dos serviços de atendimento disponíveis para mulheres em situação de violência. A programação completa do Agosto Lilás está disponível nos canais oficiais da Prefeitura de Petrópolis. A Prefeitura de Petrópolis ampliou o programa Amamenta Petrópolis para 32 centros de educação infantil. A iniciativa foi criada em 2021 e oferece estrutura para que os bebês atendidos possam ser amamentados presencialmente pelas mães ou por meio do leite enviado às unidades. Voltar para o trabalho ou retornar à rotina de cuidados da casa enquanto os filhos ainda estão no período da amamentação não é uma tarefa fácil para as mães. Pensando nisso, em 2021, a Prefeitura criou o programa Amamenta Petrópolis. A iniciativa consiste em oferecer um espaço dentro dos centros de educação infantil da cidade para que mães possam amamentar os bebês presencialmente ou para que as crianças sejam atendidas pelas profissionais das unidades por meio do leite que é enviado por elas. E é um projeto extremamente importante, porque ele garante uma política de saúde pública para as nossas crianças, né, que é o direito da amamentação, que elas têm de receber o aleitamento materno, né, e também uma política de defesa do direito da mulher. As mães têm duas possibilidades: ir até o espaço escolar e amamentar, ou encaminhar o leite ordenhado, que será armazenado e oferecido para a criança.
O trabalho é feito pelas equipes do Centro de Educação Infantil. O Amamenta Petrópolis agora está em 32 unidades e a meta é alcançar 100% delas. Os profissionais dos SEIs recebem a formação para acolher as mães e cuidar do recebimento, da conservação e da oferta do leite humano. As mães também são orientadas sobre os procedimentos de retirada, armazenamento, identificação e transporte. O atendimento é organizado de acordo com as necessidades de cada criança. Quando a mãe chega na matrícula, na Secretaria de Educação, ela já é informada que esse é um direito dela. Ou ela pode receber também um kit e enviar esse leite já ordenhado nos potinhos de vidro, um kit assim bem legal. Após a entrega, os profissionais seguem os procedimentos de armazenamento e oferta. Esse acompanhamento aproxima os responsáveis dos SEIs e integra o aleitamento aos cuidados que fazem parte do dia a dia da criança. O programa mantém a parceria com a Fiocruz por meio da rede de proteção e apoio à amamentação nas creches. A cooperação reúne capacitação, desenvolvimento de procedimentos, comunicação com as famílias e acompanhamento das práticas adotadas nas unidades. A lista completa com os SEIs está disponível em correiopetropolitano.com.br. E ainda falando de coisas que envolvem Petrópolis, mas agora sobre ocorrências policiais. Os agentes recuperaram 2 veículos e conduziram um homem para a delegacia na posse em Petrópolis. Os policiais identificaram que um dos veículos tinha registro de furto e encontraram sinais de adulteração no motor de uma motocicleta. Policiais militares do DPO da posse faziam um patrulhamento na estrada do Xingu na noite desta terça-feira, quando abordaram um homem que estava com um carro e uma motocicleta. Durante a abordagem, os agentes fizeram consultas sobre os veículos e identificaram que o carro tinha registro de roubo ou furto e encontraram sinais de adulteração no motor da motocicleta. O homem informou para os agentes que havia comprado os 2 veículos por meio de negociações. Diante das irregularidades, ele e os 2 veículos foram encaminhados para a 106ª Delegacia em Itaipava. No local, a autoridade policial determinou a abertura de um inquérito pelo crime de receptação culposa, previsto no artigo 180 do Código Penal. O homem foi ouvido e liberado. Já o carro e a motocicleta ficaram apreendidos e serão submetidos à perícia. Ainda de acordo com a polícia, o carro recuperado tinha um registro de furto ou roubo ocorrido em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, em 2019. As unidades especializadas no atendimento à mulher da Polícia Civil registraram 782.474 atendimentos em 2025. Os dados fazem parte de um levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública e foram divulgados no contexto dos 20 anos da Lei Maria da Penha. Entre os registros estão casos de ameaça, lesão corporal, injúria, importunação sexual, estupro e feminicídio. 329.451 vítimas foram atendidas pelas unidades especializadas da Polícia Civil em todo o país. O número de atendimentos é maior do que o de vítimas porque, em muitos casos, a mesma mulher precisa retornar mais de uma vez para receber atendimento. Os dados estão no 10º Diagnóstico Nacional das Unidades de Polícia Civil especializadas no atendimento às mulheres, publicado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O levantamento reuniu informações de 530 das 585 unidades especializadas existentes no país, entre delegacias especializadas e outros tipos de unidades. A região Sudeste concentrou o maior número de vítimas atendidas. Foram 125.769 mulheres, o equivalente a 47,8% do total nacional. Entre os estados, São Paulo concentrou a maior quantidade de vítimas atendidas, com 84.103 mulheres. Entre os tipos de ocorrência, a ameaça foi a que teve maior número de registros em 2025, com 148.544 casos. Em seguida, aparecem lesão corporal, com 99.463 registros, e injúria, com 88.739. Os maiores aumentos em relação ao levantamento anterior, que teve 2023 como ano base, foram registrados nos casos de perseguição e violência psicológica.
O diagnóstico também mostra que os atendimentos realizados nas unidades especializadas resultaram em 302.626 pedidos de medidas protetivas de urgência. Desse total, 118.672 medidas foram concedidas. Vale destacar que as primeiras unidades especializadas no atendimento à mulher começaram a ser instaladas em 1985 com a criação da primeira DEAN. Desde então, o número de unidades cresceu e chegou a 585 existentes atualmente. Apesar da ampliação da rede, o diagnóstico também aponta desafios. Cerca de 80% das unidades especializadas ainda não funcionam 24 horas por dia. O levantamento foi divulgado no contexto dos 20 anos da Lei Maria da Penha, criada para ampliar a proteção às mulheres em situação de violência e fortalecer os mecanismos de prevenção e enfrentamento. E você vai ver no próximo bloco. Petrópolis tem 95 oportunidades de trabalho nesta semana. Cine Teresópolis oferece 106 vagas de emprego até sexta-feira. O Estado do Rio de Janeiro possui 2.300 oportunidades de emprego. Últimos dias para adesão ao Regularize em Petrópolis. Cirurgias plásticas de mama no SUS crescem mais de 50% em 10 anos. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Estamos de volta. Começamos esse bloco falando de oportunidades. As primeiras são oferecidas pelo balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis nesta semana. São 95 vagas disponíveis até sexta-feira, dia 14 de agosto, e os candidatos podem cadastrar o currículo pelo site da Prefeitura. Entre as oportunidades disponíveis nesta semana estão vagas para diferentes áreas e níveis de escolaridade. Algumas delas não exigem experiência profissional, como ajudante de obras, auxiliar administrativo, auxiliar de perecíveis, auxiliar de serviços gerais, bombeiro hidráulico, camareira de hotel,
operador de loja e pedreiro. Também há oportunidades para profissionais com experiência em áreas como cozinha, administração elétrica, manutenção, mecânica, marketing e segurança. Entre as vagas com maior número de oportunidades estão as de vigilante com 10 vagas, assistente mecânico de motores aeronáuticos com 6, limpador para pessoas com deficiência com 6 e auxiliar de serviços gerais e porteiro com 5 vagas cada. Também há vagas destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência. Uma oportunidade para arrecadador e 6 para limpador. É necessário apresentar laudo que comprove a deficiência e que permita a realização das atividades com segurança. Para se candidatar, os interessados devem cadastrar o currículo no site da Prefeitura de Petrópolis em www.petropolis.rj.gov.br. As oportunidades estão disponíveis até sexta-feira, dia 14 de agosto. A lista completa com todas as 95 vagas, os requisitos de escolaridade, experiência e outras exigências pode ser conferida em nosso site correiopetropolitano.com.br. E o Cine Teresópolis também está com oportunidades de emprego abertas nesta semana. As vagas são para profissionais com e sem experiência, além de oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência e jovens aprendizes. Os interessados podem se cadastrar até sexta-feira, dia 14. A região metropolitana concentra quase 84% das vagas, sendo 632 oportunidades. Dessas, 76 são exclusivamente para pessoas com deficiência. Entre as opções estão oportunidades para atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza e auxiliar operacional de logística, com salários de até R$ 3.200. A mesma remuneração é oferecida para vagas da ampla concorrência, como pedreiro, recepcionista, manobrista e frentista. No Médio Paraíba, são 11 oportunidades destinadas a candidatos com e sem experiência, nos municípios de Valença e Volta Redonda. O salário oferecido é de cerca de R$ 1.600. Já na região serrana, foram 108 vagas em Teresópolis, para funções como balconista, confeiteiro, frentista e assistente administrativo. A remuneração média é de R$ 3.200. Também há 12 oportunidades no município de Engenheiro Paulo de Fronten, na região Centro-Sul Fluminense, como carregador e descarregador de caminhões, auxiliar de linha de produção e auxiliar de logística. Também há 1.487 postos de estágio ou jovem aprendiz, oferecidas em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola. São 797 vagas destinadas a estudantes de nível superior e 690 para alunos do ensino médio, técnico e para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser consultadas no site do Centro de Integração Empresa-Escola. A Secretaria de Estado, Trabalho e Renda orienta os candidatos a manter seus dados e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que faz o cruzamento entre o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelos empregadores. Para se inscrever ou atualizar as informações, é necessário comparecer a uma unidade do Cine com documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e CPF. Os endereços das unidades e as informações sobre todas as oportunidades disponíveis podem ser consultadas no painel interativo de vagas da Secretaria, no site www.rj.gov.br/trabalho. Gente, acabamos de acompanhar as vagas oferecidas pelo governo do estado para essa semana e agora vamos acompanhar as vagas de Teresópolis. Ao todo, são 106 vagas distribuídas em mais de 25 funções. Desse total, 66 são destinadas a profissionais que já possuem experiência na área. Entre as funções estão ajudante de cozinha, ajudante de serralheiro, balconista de farmácia, camareiro de hotel, confeiteiro, motorista de caminhão, operador de sistema de computador, recepcionista e vendedor interno. Também existem 31 vagas para quem ainda não tem experiência profissional. Entre as oportunidades estão as de ajudante de carga e descarga, atendente de loja, auxiliar de linha de produção, estoquista, frentista e vendedor interno. O Cine também reservou 5 vagas de operador de loja para pessoas com deficiência. Além disso, há 4 oportunidades de auxiliar administrativo destinados a jovens aprendizes.
Para se candidatar, os interessados devem comparecer presencialmente ao Cine Teresópolis. A unidade funciona no primeiro piso da Prefeitura, na Avenida Feliciano Sodré, número 675, no bairro Várzea. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã até as 5 da tarde. Para fazer o cadastro, é necessário apresentar documentos como RG, CPF, carteira de trabalho, número do PIS e currículo atualizado. As 106 oportunidades estão disponíveis até a sexta-feira, dia 14 de agosto. A orientação é que os candidatos compareçam ao Cine dentro do prazo e verifiquem os requisitos específicos de cada vaga. E agora, voltando para Petrópolis, os contribuintes da cidade imperial têm até o dia 17 de agosto para aderir ao Regularize. O programa permite a quitação de débitos de IPTU, ISS e outros tributos municipais referentes a 2025 e também 2026, com descontos em juros e multas. A medida também evita que as pendências sejam inscritas em dívida ativa. Confira. O prazo para aderir ao Regularize termina na próxima segunda-feira, dia 17 de agosto. O programa foi criado para facilitar a regularização de débitos tributários municipais, com condições especiais para quem precisa colocar as contas em dia. Podem ser negociadas dívidas de IPTU, ISS e outros tributos municipais referentes aos anos de 2025 e 2026. Além de facilitar o pagamento, a adesão ao programa evita que a pendência seja inscrita em dívida ativa, o que pode resultar em cobrança judicial, protesto e outros custos para o contribuinte. Para quem optar pelo pagamento em cota única, o desconto é de 100% sobre os juros e as multas. O mesmo benefício pode ser obtido no pagamento pelo cartão de crédito, de acordo com as condições da operadora. Também há opções de parcelamento. Em até 6 vezes, o desconto é de 90% com entrada de 10%. Para pagamentos em até 12 parcelas, o desconto é de 80%. Já no parcelamento em até 24 vezes, o desconto chega a 70%. Para quem precisa de um prazo maior, é possível parcelar o débito em até 48 vezes, com descontos que variam entre 40% e 50%, conforme as condições do programa. A adesão pode ser feita pela internet ou presencialmente. No site da Prefeitura, o contribuinte deve acessar a página do Regularize, informar o número da inscrição imobiliária no caso de débitos de IPTU ou o código de inscrição municipal para as dívidas de ISS. Depois, é só seguir o passo a passo para fazer a simulação e emitir o boleto. Quem preferir o atendimento presencial pode procurar a Secretaria de Fazenda, na Avenida Queller, número 260, no centro. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Pela internet, o pagamento pelo cartão de crédito pode ser parcelado em até 12 vezes. Já no atendimento presencial da Secretaria de Fazenda, o parcelamento pelo cartão pode chegar a 24 vezes, sem perder o desconto nos juros e nas multas, conforme as condições da operadora. E agora, falando sobre saúde, o volume de cirurgias plásticas mamárias feitas no Sistema Único de Saúde cresceu 54,3% entre 2016 e 2025, passando de 9.000 para 14.213. Em 2020, ápice da crise sanitária causada pela Covid-19, foram contabilizadas apenas 4.547 operações de mama, a metade do que vinha sendo praticado rotineiramente. Os números fazem parte de um levantamento divulgado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica durante a 45ª Jornada Carioca de Cirurgia Plástica. O cálculo inclui procedimentos indicados para a reconstrução da mama e o tratamento de diferentes alterações na estrutura da mama. O levantamento mostra que, em 10 anos, o SUS aprovou 90.648 cirurgias plásticas mamárias. Os estados com maior registro desse tipo de intervenção foram São Paulo, com mais de 30.000 operações, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com cerca de 9.000, Rio Grande do Sul, com 6.000 e a Bahia, com aproximadamente 5.700 cirurgias. Do total de registros analisados, 74.619 correspondem à plástica mamária feminina não estética, responsável por 82,3% das internações. O grupo inclui ainda cirurgias com indicação médica para corrigir deformidades congênitas, assimetrias importantes, hipertrofia mamária associada a dores e limitações físicas e sequelas provocadas por doenças
doenças ou tratamentos. Os dados mostram ainda 12.600 internações para reconstrução mamária após mastectomia, com implante de prótese, além de 3.429 internações relacionadas à reconstrução mamária total após a mastectomia. E você vai ver a seguir. Lei fortalece prevenção a incêndios florestais. Lei torna permanentes regras para garantir o pagamento do piso mínimo do frete. TSE cria conselho para monitorar desinformação e uso de ar nas eleições. Retiradas da poupança superam os depósitos em mais de 7 bilhões de reais em julho. Petrobras tem lucro líquido de 52,4 bilhões de reais no segundo trimestre. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta. E a prevenção e o combate aos incêndios florestais ganharam novas diretrizes no Brasil, com a criação da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. A Lei 14.944 de 2024 completou 2 anos em julho e estabelece regras para o uso controlado do fogo, além de medidas de prevenção, preparação e controle de incêndios em áreas de vegetação. A proposta é conciliar a necessidade de uso do fogo em algumas atividades com a preservação ambiental e a redução dos incêndios fora de controle. A Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo prevê a atuação conjunta da União, estados, municípios, setor privado e sociedade civil. O objetivo é reduzir os impactos do uso inadequado e descontrolado do fogo e contribuir para a conservação da biodiversidade. Um dos principais conceitos é o manejo integrado do fogo, que considera aspectos ambientais, sociais, econômicos e culturais para prevenir incêndios e permitir o uso controlado do fogo quando necessário. A lei também diferencia a queima controlada da queima prescrita. A queima controlada é planejada e autorizada para atividades agrícolas ou pastoris com supervisão técnica. Já a queima prescrita é realizada por instituições ambientais, principalmente com objetivos de conservação e manejo de áreas protegidas. Outro termo importante é a janela de queima. É o período em que as condições de temperatura, umidade, vento e vegetação são consideradas mais seguras para o uso planejado do fogo.
Esse período pode variar de acordo com o bioma e as condições de cada região. Já o incêndio florestal é caracterizado pelo fogo fora de controle em vegetação natural ou plantada. Para prevenir e combater esses incêndios, a legislação também prevê a atuação de brigadas florestais, formadas por pessoas treinadas e equipadas. A política ainda criou instrumentos como o Plano de Manejo Integrado do Fogo, documento que orienta as ações de uso e controle do fogo, e o Sistema Nacional de Informações sobre Fogo, o SISFogo, operado pelo IBAMA, que registra ocorrências e autorizações de queimas. Outro conceito previsto na lei é o aceiro, uma faixa de terra sem vegetação que funciona como barreira para evitar a propagação do fogo. A legislação também reconhece o uso tradicional do fogo por comunidades tradicionais, desde que as práticas sigam as regras e o equilíbrio ambiental. E agora, falando sobre política, o Tribunal Superior Eleitoral criou um conselho consultivo para acompanhar o uso indevido da inteligência artificial e a difusão de desinformação durante a campanha eleitoral. O grupo vai assessorar o presidente do TSE em ações voltadas à integridade das informações e à normalidade do processo eleitoral. O Conselho Consultivo sobre Integridade Informacional foi criado na sexta-feira, dia 7, pelo Tribunal Superior Eleitoral. A iniciativa tem como foco o monitoramento de possíveis usos indevidos da inteligência artificial e da difusão de desinformação durante a campanha das eleições gerais. O grupo vai prestar assessoria ao presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, nas ações voltadas à manutenção da normalidade do processo eleitoral. A proposta é reunir especialistas de diferentes áreas para acompanhar os desafios relacionados à circulação de informações no período eleitoral. Entre os profissionais que devem participar do Conselho estão especialistas em tecnologia da informação, segurança pública, relações internacionais e saúde pública. As reuniões do Conselho serão realizadas mensalmente. O grupo tem funcionamento previsto até o dia 31 de dezembro, período que abrange as eleições gerais deste ano e o período posterior à votação. Vale lembrar que, em março, o TSE já havia aprovado regras específicas para o uso de inteligência artificial durante as eleições gerais de outubro. As normas valem para candidatos e partidos e buscam evitar que ferramentas de IA interfiram na livre escolha dos eleitores. Entre as regras está a proibição para que provedores de inteligência artificial permitam, mesmo quando solicitado pelo usuário, sugestões de candidatos em quem votar. A medida tem como objetivo evitar que algoritmos influenciem diretamente a decisão dos eleitores. O TSE também estabeleceu medidas para combater a misoginia digital durante a campanha. Estão proibidas postagens nas redes sociais com montagens envolvendo os candidatas, além da divulgação de fotos e vídeos com nudez ou pornografia. A Corte Eleitoral ainda reforçou que os provedores de internet poderão ser responsabilizados pela Justiça caso não retirem do ar perfis falsos e postagens ilegais feitas por usuários. A lei do frete, sancionada pelo presidente da República, torna permanentes medidas que vinham sendo adotadas desde março para garantir o pagamento do piso mínimo do frete no transporte rodoviário de cargas. A nova norma amplia a fiscalização sobre as operações de transporte, reforça o combate à contratação de fretes irregulares e também a circulação de mercadorias sem documentação fiscal. A principal mudança é a obrigatoriedade da apresentação do Código Identificador da Operação de Transporte, o CIOT, antes do início da viagem do caminhão. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, o código garante que todas as contratações de frete respeitem o piso mínimo estabelecido para a categoria. Caso a operação não atenda às exigências da legislação, o CIOT não será emitido e o frete irregular será bloqueado ainda na fase de contratação. O CIOT está vinculado ao Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, o que permite à ANTT realizar a fiscalização de forma automática e em larga escala. Além de garantir o cumprimento da política de pisos mínimos do frete, o mecanismo também auxilia no combate ao transporte e ao comércio ilegal de mercadorias sem nota fiscal. A nova lei consolida em caráter permanente as regras de cadastramento das operações de transporte e da emissão do CIOT, mecanismo criado para ampliar o controle sobre os contratos de frete e o cumprimento dos valores mínimos definidos pela ANTT.
Com isso, a fiscalização das operações passa a ser mais eficiente e a contratação de fretes abaixo do piso mínimo pode ser identificada e impedida antes mesmo do início do transporte. Ao sancionar a lei, o presidente da República vetou dispositivos incluídos pelo Congresso Nacional durante a tramitação da proposta. Entre eles, o artigo que anistiava multas aplicadas a transportadores, empresas e motoristas que participaram de manifestações e bloqueios de rodovias após as eleições de 2022. A proposta abrangia multas judiciais e administrativas, sanções civis e penalidades já inscritas em dívida ativa. Os vetos ainda serão analisados pelo Congresso Nacional, que poderá mantê-los ou derrubá-los. Até lá, permanecem em vigor os trechos sancionados da lei, incluindo a obrigatoriedade do CIOT e as novas regras de fiscalização do piso mínimo do frete no transporte rodoviário de cargas. E as retiradas da caderneta de poupança superaram os depósitos em 7 bilhões e 150 milhões de reais no mês de julho, segundo dados divulgados na última sexta-feira pelo Banco Central. O resultado representa uma piora em relação a junho e também ao mesmo período do ano passado, embora o volume total de recursos mantidos na poupança tenha permanecido acima de R$1 trilhão. Em julho, os brasileiros depositaram 370 bilhões e 760 milhões de reais na caderneta de poupança, enquanto os saques somaram 377 bilhões e 920 milhões de reais. Com isso, a saída líquida de recursos foi de 7 bilhões e 150 milhões de reais no período. Na comparação com junho deste ano, tanto os depósitos quanto as retiradas apresentaram queda. No mês anterior, foram aplicados 378,06 bilhões de reais e sacados 378,3 bilhões de reais, o que resultou em saída líquida de pouco mais de 237,5 milhões de reais. Os depósitos registrados em julho ficaram 7,3 bilhões de reais abaixo do volume observado em junho, uma redução de 1,9%. Já as retiradas diminuíram 380 milhões de reais, o equivalente a uma queda de 0,1%. O desempenho também foi pior do que o registrado em julho do ano passado. Na ocasião, os depósitos somaram 363,57 bilhões de reais, enquanto as retiradas chegaram a 369,82 bilhões de reais, gerando uma saída líquida de 6,25 bilhões de reais. Na comparação anual, os depósitos cresceram 7,19 bilhões de reais, o que representa alta de 2%. No entanto, os saques alcançaram em ritmo maior, com aumento de 8,1 bilhões de reais, equivalente a um crescimento de 2,2%. Apesar da retirada líquida registrada em julho, o volume total de recursos mantidos na poupança permaneceu praticamente estável em relação a junho, em 1,02 trilhão de reais. Na comparação com julho de 2025, quando o saldo era de 1,01 trilhão de reais, houve uma leve elevação do estoque de recursos aplicados na modalidade. E a Petrobras teve lucro líquido de 52,4 bilhões de reais no segundo trimestre de 2026, 97% a mais em comparação ao mesmo período de 2025. Esse é um dos maiores resultados trimestrais da série histórica. Segundo a empresa, o resultado foi marcado por recordes na produção de óleo, que atingiu 2,7 milhões de barris por dia, ao fator de utilização do parque de refino de 101% e crescimento das exportações, que chegaram a quase 1 milhão de barris por dia. A elevada utilização do parque de refino levou à produção de 509 mil barris de petróleo por dia de diesel S10 e 109 mil de querosene de aviação. Já a produção de derivados atingiu 1,9 milhão de barris por dia, o que representa um crescimento de 5,6% comparado ao primeiro trimestre de 2026. Com o aumento da produção de derivados, houve uma redução das importações em 40% em relação ao trimestre anterior. Foram investidos 26,7 bilhões de reais no segundo semestre de 2026. Deste valor, 82% foram destinados para o segmento de exploração e produção. E ainda falando sobre dinheiro, o governo do estado do Rio de Janeiro destinou mais de 108 milhões de reais à Secretaria de Estado de Segurança Pública para a compra de veículos blindados e equipamentos de proteção voltados às forças de segurança.
Os recursos investidos são recuperados de empresas envolvidas em casos de corrupção no Estado e se somam a outros 70 milhões de reais já destinados ao mesmo fim. Os valores foram recuperados pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Controladoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, por meio de acordos de leniência firmados com empresas envolvidas em atos de corrupção. Em vez de permanecerem vinculados aos processos, os recursos estão sendo aplicados diretamente nas forças policiais do Estado do Rio. Este é o segundo repasse realizado com os recursos recuperados da corrupção. Em junho, a Secretaria de Estado de Segurança Pública já havia recebido 70 milhões de reais para a compra de mais de 10 mil fuzis. Com a nova transferência, o total do dinheiro destinado à pasta chega a 178 milhões de reais. A previsão é que, com o trabalho realizado pela Procuradoria, Secretaria e pela Controladoria-Geral do Estado, ainda sejam liberados mais 600 milhões de reais provenientes de acordos de leniência e delações premiadas, para serem utilizados pela Secretaria de Segurança Pública. Os valores vão ser aplicados na modernização da infraestrutura, na aquisição de equipamentos e no fortalecimento das forças de segurança, ampliando a capacidade operacional das polícias em todo o estado do Rio. Nós vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não saia daí, porque você vai ver no próximo bloco. Cidade do Rock começa a ganhar forma para a edição do Rock in Rio 2026. Exposição na Casa Firjan celebra símbolo da brasilidade e do sucesso da indústria fluminense. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br.
Estamos de volta. Começamos esse bloco falando de coisa boa. Em setembro acontece mais uma edição do Rock in Rio e a montagem da Cidade do Rock está a todo vapor por lá. O repórter Rafael Lima conferiu de perto e conversou com os organizadores do festival. Vamos acompanhar. Faltam poucas semanas para a Cidade do Rock voltar a receber milhares de fãs para mais uma edição do Rock in Rio. E, enquanto os últimos detalhes da montagem transformam diariamente o espaço que receberá 190 shows e mais de 1.300 artistas no mês de setembro, quem vai subir aos palcos já vive a expectativa da contagem regressiva. De shows inéditos a apresentações especialmente pensadas para o festival. Nomes como os Garotin e Denis compartilharam a ansiedade para viver esse momento diante do público. Esse é um dos momentos mais especiais para a gente. A gente trabalha um ciclo de 2 anos para entregar um festival. E agora, quando falta menos de um mês, a gente sabe que está chegando, falta muito pouco para os portões se abrirem. Então, é um momento de muito trabalho, a gente trabalha muito nessa fase, mas o time todo trabalha com uma energia muito alta. Nos bastidores, a equipe de produção artística também prepara cada detalhe do backstage e revela curiosidades que ajudam a construir experiências únicas para artistas e fãs. Falta menos de um mês para mais uma edição histórica do Rock in Rio e o Correio da Manhã está aqui, na Cidade do Rock, vendo tudo, observando todo o processo de instalação e montagem dos palcos. Estamos agora, neste exato momento, à frente de um dos palcos mais concorridos aí e celebrados durante os 7 dias de festival, o Palco Favela. Cada vez mais próximo da abertura dos portões, a Cidade do Rock continua a ganhar forma diariamente, cada vez mais rápida, em uma área de 385 mil metros quadrados, o equivalente a 54 gramados do Maracanã. E para nós, o que resta é contar os dias ansiosamente para mais uma edição histórica do Rock in Rio. E ainda falando sobre eventos, a Casa Firjan recebe até o mês de outubro a exposição O Brasil na Garrafa, Cachaça, Identidade, Cultura e Tecnologia, realizada pela Firjan SESI e pela Associação dos Produtores de Cachaça do Estado do Rio de Janeiro. A exposição celebra o produto industrial fluminense, considerado de alto padrão. Nós queremos mostrar essa riqueza do produto, né? Essa história e essa história da cultura da cachaça. A exposição O Brasil na Garrafa, Cachaça, Identidade, Cultura e Tecnologia, promovida pela Firjan SESI e pela Associação dos Produtores de Cachaça do Estado do Rio de Janeiro, faz referência ao produto reconhecido internacionalmente como parte da identidade do povo brasileiro. A cachaça é tida como patrimônio cultural do país e é produzida no Brasil desde o período colonial. Desde os primórdios da colonização que se produz cachaça. A cultura canavieira no Brasil é muito forte. Então, se você olha a história e se você examina a cultura, você vai encontrar essa expressão. Exibida até o dia 4 de outubro, a exposição busca destacar a cultura e a importância da cachaça para o Brasil e para o estado do Rio de Janeiro. Nós sistematizamos lá na APACERJ uma série de conhecimentos, tanto históricos quanto culturais, a respeito da cachaça. Você conta a história do Brasil, conhecendo ali a história da cachaça. A presidente da associação destaca a expressividade do setor no estado do Rio de Janeiro, que mesmo não sendo o maior do país em números, possui reconhecimento nas comunidades nacional e internacional. O estado do Rio de Janeiro é reconhecido hoje como um território da cachaça de qualidade. E esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo há anos, com o apoio de muitas entidades. Na Casa Firjan, a exposição percorre dimensões simbólicas da cachaça, como gastronomia e coquetelaria, literatura e música, medicina popular, rituais religiosos e festas, rótulos e cultura visual, tendências atuais no mercado que consolidam como produto premium e protagonismo feminino na indústria. O evento acontece na Casa Firjan com entrada gratuita. Para visitar, basta comparecer à Rua Guilhermina Guinlé, número 211, em Botafogo, no Rio de Janeiro, de terça a domingo, das 9 horas da manhã até às 6h30 da tarde. E vamos agora saber qual é a previsão do tempo para quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura com o Jonathan Joras.
Olá, e vamos com a previsão do tempo para quinta-feira. E olha só, depois da passagem da frente fria e dos últimos dias de frio e chuva, o tempo muda novamente na quinta-feira. Os termômetros sobem bastante em toda a nossa região e em algumas cidades a temperatura chega nos 30 graus, mas essa elevação do calor também traz de volta a instabilidade. Com o aumento das temperaturas e a presença da umidade, há previsão de pancadas de chuva em 3 das 5 cidades da nossa região. Em Nova Friburgo, o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia. À tarde e à noite, podem ter pancadas de chuva. E a temperatura sobe bastante em relação aos últimos dias, variando entre a mínima de 12 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, o sol aparece durante o dia com muitas nuvens pela manhã. À noite voltam as pancadas de chuva e o calor também ganha força, com os termômetros variando entre 14 e 26 graus. Aqui em Petrópolis, a quinta-feira será de muitas nuvens ao longo do dia, mas com aberturas de sol. A boa notícia é que não tem previsão de chuva, e as temperaturas variam entre a mínima de 14 e máxima de 26 graus. Agora mudando de região, indo para o centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o sol aparece durante o dia, com muitas nuvens pela manhã. À noite há previsão de pancadas de chuva, e as temperaturas podem variar entre 15 e 29 graus. E para finalizar nossa previsão do tempo, em Três Rios, o sol aparece entre algumas nuvens e não tem previsão de chuva. E é aqui que vem a maior temperatura da nossa região de cobertura, como de costume. Os termômetros podem chegar aos 30 graus e a mínima será de 15. E essa foi a previsão do tempo para quinta-feira. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br, também as nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp em DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos encontro marcado, viu? Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.